pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, dificuldade de lidar com frustração. Você já passou por alguma situação em que as coisas não saíram da forma como você desejou que saísse? Bom, geralmente quando isso acontece, existe um sentimento em nosso interior que é conhecido como frustração. Você já passou por algum tipo de frustração em sua vida ou já vivenciou situações em que pessoas se sentiram frustradas? Bom, eu quero te dizer que isso acontece muito. Agora, a grande questão é por que ocorre esse tipo de sentimento em nosso interior diante de situações em que nós acabamos por criar expectativas para que elas ocorram de acordo com a nossa vontade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão e teremos como base a história de um profeta muito conhecido nas escrituras chamado Jonas, em que ele vivenciou uma frustração em sua vida e ele teve determinados comportamentos diante dessa frustração. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E vamos fazer a leitura que está descrita aqui no livro de Jonas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Bom, deixa eu explicar o contexto dessa história aqui para vocês. Jonas havia recebido uma missão do Senhor para que ele pregasse uma determinada cidade, a cidade de Nínive, porque Deus iria aplicar um juízo nessa cidade. Só o que aconteceu? Aquele povo da cidade se arrependeu dos caminhos errados pelo qual eles estavam trilhando. Então Deus não aplicou o juízo sobre aquela cidade. E aqui nós observamos que Jonas queria muito que Deus ele agisse conforme a sua expectativa, mas isso não aconteceu. E quando isso aconteceu de Deus não ter aplicado o juízo sobre aquela cidade, Jonas se sentiu extremamente frustrado. E isso é demonstrado justamente na sua raiva, no seu isolamento e no seu desejo até de morrer. O Jonas, ele queria ter a ilusão do controle, que o mundo funcionasse de acordo com a sua vontade, quando na realidade acabou vindo a frustração. Agora a grande questão é, você sabe por que ocorre frustração em nosso interior? Por que nós temos tantas dificuldades em lidar com situações frustrantes? Da onde surge isso? Você já se perguntou por que isso acontece? Bom, existe um motivo, existe uma dinâmica da frustração. E existem pessoas que não se sentem tão frustradas diante de determinadas situações, só que existem pessoas que elas não conseguem de maneira nenhuma lidar com determinadas frustrações, só que nós precisamos aprender a respeito disso. Bom, e como acontece essa dinâmica da frustração? Desde a nossa infância, na verdade. Quando nós somos bebês, nós estamos em um estágio de dependência absoluta. O bebê, ele precisa de uma segurança total de um adulto. Então, o que acontece? O adulto, ele precisa estar prontamente ali para responder às necessidades do bebê. E isso precisa acontecer, lógico, nos primeiros meses de vida daquela criança. Então, nesse estágio inicial, aquele bebezinho, ele percebe que as pessoas estão ali se conduzindo a partir das suas necessidades, a partir das suas vontades.
E aí ele se sente plenamente seguro, ele se sente ali inicialmente totalmente no controle das coisas, porque ele vai percebendo que as pessoas estão ali para suprir as suas necessidades. Só que existe um período na nossa infância, depois de determinada fase, que é necessário aquele bebê passar por um processo de desilusão. E esse processo de desilusão está relacionado justamente à frustração. Uma criança, ela precisa viver em um ambiente suficientemente seguro, mas esse ambiente suficientemente seguro precisa remontar em determinados momentos situações de frustração para aquela criança. Por quê? Porque se isso não acontece, algo começa a nos prejudicar. Nós vamos nos tornar adultos que teremos dificuldade de reagir diante de frustrações. Por isso que nós percebemos a dificuldade das pessoas quando elas se frustram. Se você foi uma criança que você passou por todas as suas fases de infância, em que no primeiro momento você foi suprido, mas em determinado momento você sofreu frustração, quando você se tornar um adulto, você vai se tornar um adulto que não tem dificuldade em vivenciar frustração. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa não vai ficar triste, chateado, mas ela vai saber lidar diante das frustrações da vida. Contudo, se aquela criança, ela nasce num ambiente e que não é possibilitado a ela esse processo, ou existe uma super proteção em cima dela, ou existe uma falta de proteção muito grande, isso tudo gera problemas na alma daquele indivíduo, no interior daquele indivíduo. E aí ele vai ter sérios problemas quando chega à vida adulta. Adultos que não passaram por esse processo que eu falei a vocês de uma forma equilibrada, eles vão acabar agindo exatamente como Jonas. Raiva nos momentos em que alguém impõe um limite para ele, ou então ele vai querer se isolar diante das suas expectativas frustradas, ou então vai ser aquele indivíduo que vai querer desistir das coisas por conta de uma frustração. Já pessoas que conseguiram passar por esse processo na infância, em que elas passaram por esse processo de frustração, são pessoas que conseguem, diante de críticas, que conseguem, diante de contrariedades, passar por essas situações sem se desestruturar internamente. Portanto, se você é aquele tipo de pessoa que quando alguém te frustra, você reage ou com raiva, ou com isolamento, ou querendo desistir das coisas, é porque com certeza, quando você passou por essas fases na infância, você não passou por essa fase de forma equilibrada. Portanto, você, agora na fase adulta, não consegue lidar com as frustrações. E como isso acontece de forma assim prática em nosso cotidiano? Vamos a alguns exemplos aqui práticos. Por exemplo, no trabalho. Alguém que busca todo o tempo por reconhecimento no trabalho. Só que quando essa pessoa é criticada, o que geralmente ela faz? Ela tem um comportamento ou de se isolar ali naquele trabalho, ou então de desistir daquele trabalho. Uma outra situação em relacionamentos, a expectativa que aquela pessoa sempre tem que o seu parceiro satisfaça as suas necessidades. E quando isso não acontece, vai acontecer o quê? Conflitos e ressentimento, na verdade. Um terceiro exemplo, na vida social. Quando aquele indivíduo, ele busca gratificação imediata em compras, em redes sociais, em comida, é uma forma de evitar frustração. Mas o problema é que isso não resolve a sua frustração.
Um outro exemplo na educação dos filhos. Você conhece aqueles pais que evitam frustrar de alguma forma os seus filhos? E aí o que acontece? Quando esse filho cresce, ele se torna um adulto que não sabe lidar com determinados limites. E aí ele vai repetindo o ciclo da frustração. Esses são exemplos práticos de que talvez você se identificou em alguns deles. Então, Alexandra, diante dessas situações, qual deveria ser a minha resposta, a minha reação? Então, vamos aqui algumas aplicações práticas para você começar a observar as coisas de uma outra expectativa, porque na verdade nós vamos precisar nessa vida passar por frustrações e nós precisamos aprender a lidar com essas frustrações. Você não é mais uma criança, você não é mais um bebê, então você precisa lidar com isso. Então, qual seria a atitude correta, por exemplo, no meu trabalho, quando alguém chega e critica algo a respeito dele? Você não pode encarar isso simplesmente como uma frustração. Você pode encarar essa situação como uma oportunidade que você tem de crescimento, não como um ataque pessoal. Então, se alguém te critica no seu trabalho, observe o que será que eu posso melhorar a partir dessa crítica que me foi feita. E não encarar mais isso como um ataque pessoal, que geralmente é aquilo que acontece quando nós não sabemos lidar com frustração. Uma outra situação nos relacionamentos. Bom, nós precisamos entender que o outro, ele nunca vai suprir as nossas necessidades de forma plena. Nem você vai conseguir suprir, nem o seu parceiro vai conseguir suprir. Então, diante de uma situação que você se sinta frustrado em um relacionamento, você vai precisar respeitar esse seu parceiro e não simplesmente agir de uma forma conflituosa ou se ressentindo com ele, porque ele não satisfez a sua necessidade. E entendendo que você também nunca vai satisfazer o seu parceiro na plenitude, porque vocês são pessoas diferentes. E muitas vezes as suas ideias não vão corresponder uma com a outra. E isso é normal de acontecer nas relações humanas. Uma outra situação que eu deixo aqui para você é com relação à educação dos filhos. Se você é um pai, se você é uma mãe, permita que seus filhos passem por pequenas frustrações para que eles aprendam a esperar e para que eles aprendam a entender como a gente precisa lidar com limites. Porque na vida as coisas não vão acontecer de forma imediata como nós queremos e você vai ser limitado em algumas situações. Imagine se você não ensina isso para os seus filhos. Como é que eles vão lidar na vida adulta diante dessas situações? E uma outra situação, na sua vida social, você precisa desenvolver paciência, você precisa desenvolver tolerância, ao invés de buscar uma gratificação imediata, como eu falei ainda há pouco, através, por exemplo, de compras ou de redes sociais. Então, nós precisamos aprender a lidar com frustração. Deus, ele quis mostrar naquele momento para Jonas que ele precisaria aprender com isso, porque Jonas não estava sabendo lidar com frustração. A tal ponto que Deus coloca Jonas em uma situação em que ele deixa uma árvore que estava dando sombra para ele morrer e ele fica tão frustrado e Deus chega e diz, quer dizer que você ficou tão frustrado por conta de uma árvore que você não fez crescer e aí você não quer que eu tenha misericórdia de um povo? Olha só como Jonas, por conta da frustração, ele não estava conseguindo ver aquilo que de fato era importante, que era a vida daquelas pessoas ali na cidade de Nínive. Olha o que a frustração é capaz de nos cegar. Esse é o ponto que eu quero trazer para você. A frustração tem a capacidade de te cegar para as coisas que de fato são importantes
na sua vida. A história de Jonas nos ensina que a frustração ela pode ter a capacidade de nos paralisar ou ela pode nos ensinar. Esse é o grande ponto. Aprender a lidar com a frustração é desenvolver maturidade. Aceitar que nós não temos controle sobre as coisas. Isso nos torna, na verdade, muito mais fortes, muito mais autênticos, muito mais resilientes. Esse é o ponto que eu quero trazer para você, porque a frustração, ela está extremamente ligada com a nossa necessidade de ter o controle sobre as coisas. E o que Deus quer nos ensinar é que nós não temos o controle sobre as coisas. A partir do momento que nós queremos ter esse controle, isso pode nos adoecer na nossa mente. Esse é um ponto. E a grande questão que eu deixo para você aqui, e você? Como é que você tem lidado diante das frustrações de sua vida? E se você gostou aqui desse vídeo de hoje, eu quero te pedir para você não deixar de curtir aqui o nosso canal. Compartilhe com outras pessoas para que elas aprendam a lidar com as frustrações da vida ou entender porque é tão difícil para elas isso. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e não deixe de comentar aqui. E aí, como é que está a sua vida diante dessas frustrações que acontecem? Então, muito obrigada e desde já eu agradeço vocês e um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho!